Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 1, versos 1 a 3 e depois 14 a 18. João 1, diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Verso 14 agora. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Amém? Você pode se assentar. Queridos, eu lembro que certa vez no evangelismo estratégico, a gente estava na rua e eu estava fazendo dupla com o irmão Guilherme, se eu não me engano, nesse dia, Guilherme de Wendy. Aí nós batemos numa casa de festas e a pessoa veio nos receber e como nós sempre chegávamos lá para falar com os irmãos, com as pessoas, nos apresentávamos, dizíamos de onde éramos e que estávamos ali para falar sobre Jesus. Aí aquela pessoa, naquele dia, ele chegou para mim, para a gente, e falou assim: O quê? Eu não gosto de fofoca, não. Você veio fazer fofoca de Jesus, falar de Jesus, com a Bíblia na mão, para nos cortar, né? Para não ouvir a pregação do Evangelho. Aí só deu tempo da gente falar 1, 2 versículos ali, ele fechar a porta na nossa cara. Mas com muita alegria, irmãos, hoje eu vim falar sobre Jesus. Mas não apenas sobre Jesus, mas falar sobre Jesus, o Filho que se fez carne. Após nós meditarmos sobre, na nossa última escola bíblica, sobre em defesa da fé no Filho, em que ali a gente pôde ver na palavra textos bíblicos que nos protegem contra heresias em relação a Jesus Cristo como Filho de Deus, nós estamos prosseguindo agora na Bíblia, revelando sobre o Filho, pois Deus ele é único, já vimos, mas ao mesmo tempo o Deus que é único, tem a exclusividade, ele é trino, ele é plural, ele é coletivo, revelado distintamente, separadamente. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Porém, eles são perfeitos em unidade, na mesma essência, dos mesmos atributos e em perfeita harmonia nos ofícios que cada um tem. As Escrituras, seguindo aquela definição que a gente tem lá no nosso site, sobre o Filho, as Escrituras revelam que o Filho, Deus é assim chamado quando nos referimos ao seu eterno Filho unigênito, Jesus Cristo, coautor de toda a criação, único Senhor e Salvador da humanidade, o qual deixou brevemente a sua glória com o Pai, tornando-se temporariamente menor do que ele, enquanto ser humano, para ser gerado em carne pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem, nascer como homem, viver sem pecado, vencer o diabo e seus demônios, desfazendo as suas obras malignas, proclamar o Evangelho, ensinar sobre o reino de Deus, fazer discípulos, edificar a igreja, morrer na cruz pelos pecadores, ressuscitar para a justificação dos que nele creem e subir novamente aos céus, de onde batiza no Espírito Santo, estando à destra do Pai, e de onde
de quem recebeu toda a autoridade no céu e na terra, e de onde retornará no fim dos tempos para ressuscitar os mortos, arrebatar os salvos ao seu encontro, julgar a humanidade, eliminar totalmente o mal e criar novos céus e nova terra, onde com o seu povo que o ama estabelecerá o seu reino de justiça, paz e alegria para sempre. Como essa é uma sentença muito extensa, não dá para nós meditarmos em tudo isso hoje, né? Porque senão nós precisaremos de umas 3 horas de escola bíblica, tá? Então, o Senhor direcionou para separarmos isso aqui em dois momentos. O primeiro momento, hoje, nós vamos meditar sobre o Filho que se fez carne, tá? E a partir do próximo ensino, permitindo Deus, nós vamos meditar sobre o Filho que voltou aos céus. Então, irmãos, as Escrituras revelam que Deus é chamado de Filho quando nos referimos ao seu Filho unigênito, Jesus Cristo. E é o que esse texto aqui, em João 1, nos revela. Volta comigo, por favor, João 1, versos 1 a 3, depois 14 a 18. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o primeiro versículo já está nos mostrando que antes do tempo existir, antes do primeiro e segundo existir, porque o tempo é uma criação de Deus, Jesus já estava lá no princípio. Por quê? Porque Jesus é antes da criação do tempo. Jesus é eterno. E aí fala que o Verbo, a palavra, estava com Deus e era Deus. Então vemos que Jesus, Deus, uma pessoa distinta do Pai, porque está falando que ele estava com, então você tinha mais de uma pessoa, está escrito, é importante a gente lembrar disso. Estava com Deus, eterno, porque ele é no princípio, ou seja, a partir do princípio ele já estava. Então ele é antes do princípio, ele é eterno. A nossa mente consegue conceber a eternidade daqui por diante, para não acabar. E antes de começar, como é que é? A nossa mente não compreende, irmãos. Até hoje, eu tento entender, eu não consigo. A minha mente humana limitada, e a sua também, não consegue conceber que Deus é antes da existência do tempo. É um mistério. Como? Não sabemos. Mas está dizendo aqui que Jesus é eterno. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí, a partir do verso 14, a Bíblia está falando que esse Verbo, que é eterno e que é Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, a Bíblia está falando que o Verbo, que é Deus, que é eterno, é o Filho unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Testemunho de João. João dizendo, olha, esse que vem, João nasceu primeiro do que Jesus. Lembra que quando Isabel estava grávida, recebeu a visita de Maria, e aí, vou usar uma linguagem aqui pentecostal, tá, irmãos? Perdão, mas vou usar. Aí, João Batista, no ventre de Isabel, entrou lá em mistério, começou a exaltar o Senhor, glorificar. Por quê? Porque ouviu a voz da mãe do Salvador. O texto fala isso. João, ali cheio do Espírito Santo, se alegrou e começou a saltar no ventre de Isabel. E João nasceu primeiro, Jesus nasceu meses depois. Cronologicamente, em carne, Jesus veio depois. Só que João sabia que esse Jesus, que é o Cordeiro, que é o Messias, que é o Filho de Deus, veio antes dele. Esse João aqui do versículo 15 é João o Batista, não é João o apóstolo que está escrevendo o Evangelho. O João apóstolo está mencionando o testemunho de João o Batista. Esse testemunho está nos versos 27 e 30, do mesmo capítulo 1 aqui.
Aí ele continua: e todos nós recebemos também da sua plenitude. Por quê? Porque todo aquele que é um verdadeiro discípulo de Cristo, onde Jesus está? Habitando dentro de nós. Então, em nós habita em nós, se de fato somos de Cristo, se de fato somos filhos de Deus, a plenitude de Cristo está em nós. Se. E graça por graça. A graça veio por meio dele. Por quê? Aí ele explica. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Só um adendo aqui, irmãos. Quando a gente vê assim, quando a gente fala graça veio por Jesus, a gente consegue entender. A graça foi manifestada a nós quando Jesus veio, quando o Verbo se fez carne. Mas quando a gente lê aqui, a lei foi dada por Moisés, mas a verdade por Jesus, então a lei é mentira? Não é isso que o texto está dizendo. Verdade aqui significa no sentido de ser a expressão máxima da veracidade. Porque Jesus é a verdade. Não está dizendo que a lei é mentira, tá? Pelo amor de Deus, não pensemos isso. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, João está falando aqui que Jesus é o Filho unigênito de Deus eterno e que se fez carne. Tá? Então, as Escrituras revelam que Deus é chamado de Filho quando nos referimos ao seu Filho unigênito, Jesus Cristo. E aí, Colossenses 1, versos 12 a 18, as Escrituras nos revelam que Deus é chamado de Filho, não somente Ele é o unigênito, mas Ele é o coautor de toda a criação. Mas João 1 já não está falando isso? Já, irmãos, mas é só para a gente usar um outro texto, para você, o teu coração, o meu coração, se encher mais dessas verdades sobre o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Colossenses 1, a partir do verso 18. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Só uma pausa aqui. Todas essas verdades que nós vamos meditar aqui sobre Jesus são verdades sobre quem Ele é e o que Ele fez hoje, tá? Quem Ele é e o que Ele fez. E todos esses textos, eu ia colocar só um versículo que falava sobre aquilo de Jesus. Mas eu meditando no texto, o Senhor encheu tanto o meu coração que eu vou precisar não ler um versículo, mas ler a porção maior do contexto onde aquele versículo está inserido. Por quê? Porque em todos esses textos que o Senhor me levou a separar, em todos eles tem essa verdade de Jesus traz uma implicação direta para mim e para você. Jesus é coautor da criação. E daí? E daí, esse texto aqui fala algo, no mesmo texto que fala que ele é o coautor da criação, fala algo importantíssimo para você e para mim. Colossenses 1, assim como João 1 também, de que por meio dele vieram graça e verdade, e da sua plenitude nós temos. Colossenses 1, 12 a 18. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos. Idôneos significa capazes, para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito, o líder, o Senhor de toda a criação. Primogênito da criação, não está dizendo que ele é o primeiro ser criado, não, tá, irmãos? Primogênito aqui significa que ele é o líder, ele é o Senhor. Ele tem a proeminência sobre a criação. Jesus é o Senhor sobre a criação. É isso que significa ser o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações,
sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. E o que é esse texto que fala de Jesus como coautor da criação? Ele também é criador, não apenas o Pai. Jesus é o Criador, o Verbo, Ele é o Criador. O que esse texto tem a ver comigo e com você, além de nós sabermos isso e ficarmos maravilhados com essa poesia, que é uma música que a igreja cantava no primeiro século? É de que esse mesmo coautor da criação, ele veio em carne, morreu naquela cruz, para que por meio do seu sacrifício, ele pudesse executar a redenção minha e sua, por meio do seu sangue. Quando você e eu pensarmos em Jesus como coautor da criação, isso precisa, lembra que eu sempre falo isso? Isso precisa nos levar não apenas da criação, de termos sido criados por Ele, dele ser Senhor sobre a criação, mas de que Ele, sendo Senhor sobre a criação, Ele se entregou por nós, suas criaturas. O Deus Criador, na pessoa do Filho, se fez carne para se entregar por suas criaturas. Por quê? Porque Ele nos ama. Então, quando você e eu pensamos na criação, você olha para a natureza, lembra que Jesus morreu por causa da sua criação, por causa de você, por causa de mim. Essa verdade, ela precisa ficar no nosso coração. As Escrituras também revelam sobre Jesus, que é o Filho unigênito do Pai, e que é o coautor da criação, que Ele também é o único Senhor da humanidade. Atos, capítulo 10, vários textos falam que Jesus é o Senhor. Mas eu já estava com um texto selecionado, aí ontem à noite eu mudei para outro, aí mudei para outro, aí eu vim para Atos 10, aí o Espírito Santo é esse. Por quê, irmãos? Atos 10, versos 34 a 44, contexto de Cornélio, romano, que era temente a Deus, que amava o próximo e que desejava saber a verdade da salvação, como poderia ser salvo. Ele tem uma experiência, Deus ouvia as suas orações, estava atento às esmolas que ele dava, mas ele não era salvo. Ele era gente boa, mas não era salvo. Ele era devoto de Deus, mas ele não era filho de Deus. Mas ele desejava ser salvo. Ele desejava estar com Deus na eternidade. E ele queria saber como isso aconteceria. Deus dá uma experiência sobrenatural a ele, o anjo aparece a ele e dá aquela instrução maravilhosa para ele mandar ir buscar Pedro, dá lá a localização no Google Maps de Pedro, para que eles fossem localizar Pedro, e eles foram lá, e Pedro estava exatamente lá. No mesmo tempo, Pedro foi orar, como crente, foi orar. Só que ele teve fome e pediu: vai preparar um ranguinho para mim lá? Prepara o almoço que eu estou com fome. E Pedro foi orar. Nisso que ele estava orando lá no terraço, ele tem uma visão maravilhosa e que ele compreende da parte de Deus que não devemos fazer impuros aquele que Deus santificou. E ele entende então, quando aqueles homens batem lá chamando, ele entende que mesmo sendo não israelitas, sendo gentios, que ele deveria ir junto. Ele vai. Chegando onde está a casa de Cornélio, Cornélio conta a experiência. Pedro, então, fala ali, entende, e ele começa a abrir a boca. E detalhe, no versículo 33, o texto fala algo que é maravilhoso para mim, a compreensão de Cornélio de que o pregador falando, quando é de Deus, claro, é o próprio Deus falando, quando ele diz: agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus
para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. É como se ele sentasse para ouvir a pregação e ele entendesse que a partir daquele momento era o Espírito Santo falando, coisa que muito crente não entende isso. Nós muitas vezes não entendemos isso. Achamos que é simplesmente um homem que está falando. Aí a partir do versículo 34, presta atenção, irmãos. E, abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazareno, lembra que é o Senhor de todos, com o Espírito Santo e com o poder, o qual mandou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, com o Senhor de todos, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este, o Senhor, dão testemunho todos os profetas. Por quê? Porque a Bíblia revela, o Antigo Testamento aponta completamente para Jesus, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, ele nem acabou de pregar, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Irmãos, Pedro começou pregando, dizendo que Jesus é o Senhor sobre todos, que veio em carne, que fez maravilha, que foi ungido por Deus, pelo Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo realizou sinais, prodígios que eles testemunharam. Só que ele fala que esse Jesus, mataram esse Jesus que é o Senhor sobre todos, no madeiro, pendurando-o no madeiro. Eles mataram o Senhor sobre todos. Eles mataram o Senhor da humanidade. Mas esse Senhor da humanidade que eles mataram, ao terceiro dia, Deus ressuscitou. E esse Senhor que mataram no madeiro, e que ao terceiro dia Deus ressuscitou, nós conhecemos, ele ressuscitou e nós testemunhamos, nós que comemos e bebemos com ele, com o Senhor de toda a humanidade. E então nos mandou pregar e testificar que ele, que por Deus, foi constituído o juiz de vivos e dos mortos. O Senhor que quando retornar vai julgar a mim, a você, todos que já morreram, todos que estiverem vivos, porque ele é o Senhor da humanidade. E a este dão testemunhos todos os profetas, que aqueles que nele creem receberão o perdão dos pecados. Então Pedro, pregando que o Senhor veio em carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, realizando milagres, foi morto naquela cruz, foi morto naquele madeiro, ressuscitou ao terceiro dia, como eles testemunharam. E a esse Senhor, que foi feito juiz de vivos e os mortos, nele nós devemos crer para o perdão dos pecados. Quando Cornélio e a sua casa entenderam que eles precisavam arrependerem-se dos seus pecados, convertendo o coração deles a esse Senhor, quando eles compreenderam, lembra que eles eram gentios, o Senhor deles não era Jesus,
O Senhor deles não era nenhum israelita. O Senhor deles, o termo grego que é traduzido como Senhor, nos textos do Novo Testamento, é Quírios. Era uma nominação que se dava ao imperador. Então, quando eles compreenderam no coração que quem era o Senhor deles, a quem eles deviam se render, quem governava, deveria governar os corações deles, quem era o verdadeiro rei deles, a quem eles deviam completa e total obediência, e em arrependimento de pecados, irmãos, o Espírito Santo caiu sobre eles. Quando você e eu compreendermos que é a Cristo Jesus que nós devemos entregar todo o nosso coração, de nós sermos governados completamente por Ele, irmãos, eu tenho plena certeza que arrependidos dos nossos pecados, o Espírito Santo de Deus vai nos encher, irmãos. Por que não enche? Porque nós resistimos a sermos governados por Jesus. Porque nós não nos arrependemos dos nossos pecados. O pecado não dói mais, irmãos. Não dói mais. É para perdoar, a gente não quer perdoar. Eu tenho dificuldade em perdoar. É para não colocar seus olhos em coisas que não deve colocar. É só uma espiadinha. É para não falar do outro. Eu sou um comentário, é só para você orar. Mas nós não nos emendamos, irmãos. Nós não nos arrependemos. Mas quando eles entenderam isso, e depois outros textos falam que Deus, Atos 15, se eu não me engano, fala que Deus, fala do que Deus sondou o coração deles. Deus sondou o coração deles, se eu não me engano, Atos 15, deixa eu ver aqui, né, para não falar bobagem. Pedro falando aqui, e Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, como também a nós. Isso aí, Atos 15, no primeiro concílio teológico da igreja, Pedro dando um testemunho de como Deus alcançou os gentios, e sondou o coração deles, e por isso deu o Espírito Santo. Só que Deus sonda os nossos corações, e aí? Deus sondou o coração de Cornélio e a casa dele, e derramou o Espírito Santo. Deus sonda o meu e o teu coração. Por que o Espírito Santo não é derramado sobre a nossa vida? Certamente é porque o nosso coração não está rendido a Jesus. A matemática é simples, irmãos. Então, quando nós entendemos isso, nós nos rendemos completamente a Ele. Outra verdade, esse Jesus, o Filho, Ele é o único Salvador, Jesus, né? Ele é o único Salvador da humanidade. João 3. (16-18). Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O que Jesus está falando entre muitas coisas? Eu, o Filho de Deus, o Filho unigênito do Pai, sou o único Salvador da humanidade. O Pai me deu para a humanidade, para que eu salvasse a humanidade, quando a humanidade em mim crer. Então Jesus é o único Salvador da humanidade. Mas quando nós não cremos de verdade no Senhor, nós não somos salvos. E é interessante a evidência dessa fé. Por quê? Não é uma mera crença, mas na continuidade do texto aqui,
Qual é a condenação? Verso 19 em diante. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz. Ou seja, Jesus está falando que ele estava na luz, e ele era a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, quando Jesus fala de que ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para estender a mão, para salvar, para nos resgatar dos nossos pecados, e quem não crer nele já está condenado, Jesus explica aqui qual é essa condenação. A condenação é que eles continuam nas suas más obras. Não querem reconhecer as suas más obras, saírem das trevas e virem para a luz. Qual é a evidência de que nós não cremos de verdade em Jesus? Jesus falou, quando nós continuamos praticando os nossos pecados. Nossos. É nosso. É nosso. É nosso pecadinho de estimação. Nossos pecados. Não, vou deixar aqui nas trevas. Nós não queremos que a luz raie sobre o nosso pecado e exponha onde nós estamos afrontando a santidade de Deus. Quando nós não queremos manter o pecado escondido, achando que nós mantemos escondido de Deus, nós não cremos em Jesus, irmãos. Não nos enganemos. Quando você não admite em oração diante de Deus a sua fraqueza, Deus, eu tenho pecado nisso. Eu não tenho conseguido ser transformado, mas eu te imploro, Senhor, me transforma, me ajuda, eu não aguento mais. Eu sou testemunha, irmãos. O Senhor ajuda, o Senhor vem com a sua mão forte, nos resgata das trevas e nos leva para a luz. Quando nós expomos o nosso coração diante de Deus e pedimos, Senhor, raia a tua luz sobre o meu coração, mostra quem eu sou, Senhor, mostra as minhas misérias. Quando a luz raia, irmãos, e nós não queremos esconder diante de Deus, Ele nos salva, irmãos. Mas quando nós queremos esconder os nossos pecados, nós não cremos em Jesus e o nosso destino é o inferno. Tem que ser claro, irmãos. Se é que nós somos todos irmãos, uns dos outros. Porque se nós não cremos em Jesus, porque nós queremos esconder o nosso pecado, achando que escondemos de Deus, nós não somos filhos de Deus. Porque nós somos feitos filhos de Deus pela fé em Jesus. Se nós escondemos os nossos pecados, nós não temos fé em Jesus. Nós ainda permanecemos perdidos. E o nosso destino é a condenação eterna. É isso que Jesus está falando, irmãos. Foi o próprio Jesus que falou. Se você esconde o seu pecado, se você não quer se arrepender, você já está condenado, porque você não crê em mim. Porque para que ele veio? Ele veio para nos dar vida eterna, mediante o arrependimento dos nossos pecados. Esse Jesus que é Filho de Deus, único Senhor e Salvador da humanidade, o qual deixou brevemente a sua glória com o Pai. Capítulo 17 de João. Versos 1 a 5. Jesus falou assim, e levantou os seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne,
para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Esse Jesus que deixou brevemente, o versículo 5 deixa claro, Jesus dizendo que abriu mão dessa glória e pedindo que o Pai o recolocasse novamente. Então esse Jesus que temporariamente, cronologicamente, o nosso tempo humano, com 30 e pouquinhos anos, abriu mão da sua eterna glória que tinha com o Pai, ele fez isso para quê? O texto fala, para que ele consumasse a obra para que o Pai o enviou, de nos dar a vida eterna. Então você e eu pensarmos em Jesus, que Jesus abriu mão da sua glória, lembra que nós cantamos? Abriu mão da sua glória. Nós pensarmos nisso, cantarmos isso, pensarmos que Deus abriu mão da sua glória, isso precisa nos conduzir a entender que Jesus fez isso para que você fosse salvo e tivesse vida eterna. Para que ele viesse consumar a obra da nossa salvação na cruz e nos dar vida eterna. Quando você pensar nisso, Jesus vem dar um passeio na terra, né? Já ouvi falar, né, que Jesus veio aqui na terra, né? Já ouvi muito isso na rua. Gente, pensar nisso, que ele abriu mão da sua glória, é pensar que ele abriu mão de quem ele, de parte da sua essência, né? Para que ele estivesse aqui, salvando a mim e a você, para nos dar vida eterna. Como ele fala aqui no versículo 3. 2 também, né? Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Uma outra verdade sobre o Senhor Jesus é que ele tornou-se, ele deixou a sua glória brevemente, né, com o Pai, tornando-se temporariamente menor do que o Pai enquanto ser humano. Jesus foi menor do que o Pai? Sim, irmãos, sim. Temporariamente, enquanto ele estava aqui em carne, sim. João 14. Nisso a gente tem que falar a verdade, sim, sempre, né? Falar a verdade, e nisso não tem como esconder, porque às vezes isso é argumento de algumas seitas e heresias, e seitas, né? Jesus era menor do que o Pai, sim, enquanto estava aqui na terra, sim, ele próprio Jesus disse isso. Mas vamos lá, João 14, 28 a 31. Ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. O 27 é melhor, né? Melhor entendimento. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultarias, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Então, pensar que Jesus que abriu brevemente mão da sua glória que tinha com o Pai, nesse mesmo período, ele também era, enquanto ser humano, menor do que o Pai,
Isso precisa levar a mim e a você, Jesus fala isso num contexto em que ele estava acalmando o coração dos discípulos, quando ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, não se turbe, não se perturbe o coração, nem se atemorize. Então, quando nós pensamos nessa verdade de Jesus expondo que naquele momento, enquanto ser humano, ele era menor do que o Pai, você e eu precisamos pensar, meu Deus, esse mesmo Jesus, e ele fala, né, que eu vou, mas eu venho para vós. Nós entendermos que Jesus esteve aqui temporariamente menor do que o Pai enquanto ser humano. Isso precisa trazer uma segurança para mim e para você, de que da mesma maneira que ele veio e foi aos céus, ele vai voltar para nos buscar. O mesmo Jesus que veio a essa terra e temporariamente esteve menor enquanto ser humano, menor do que o Pai, esse mesmo Jesus voltará para nos buscar. É segurança para nós. O mesmo Jesus que abriu mão por nós, se sacrificou tamanhamente por nós, é o mesmo Jesus que prometeu que voltaria para nós. E ele vai voltar. Isso precisa trazer para nós segurança. O nível de entrega de Jesus foi tão grande que nós podemos confiar completamente na sua palavra e não atemorizarmos o nosso coração. Por quê? Porque ele vai voltar. Quem disse? Ele. Ele veio, se entregou de tal forma, abriu mão da sua glória, menor do que o Pai enquanto estava aqui. Se ele fez tudo isso por mim, ele não vai voltar? É claro que ele vai voltar para me buscar. É claro que ele vai voltar para buscar a igreja. É claro que eu serei resgatado. Se ele é o meu Senhor e o meu Salvador. E aí, para que Jesus, Filho unigênito do Pai, coautor da criação, o único Senhor, o único Salvador, que deixou brevemente a sua glória com o Pai, tornando-se temporariamente menor enquanto ser humano, para que esse Jesus veio? Esse Jesus, ele veio para ser gerado em carne pelo Espírito Santo, no ventre de uma virgem, nascer como homem, viver sem pecado, vencer o diabo e seus demônios, desfazendo as suas obras malignas, proclamar o Evangelho, ensinar sobre o reino de Deus, fazer discípulos, edificar a igreja, morrer na cruz pelos pecadores, ressuscitar para a justificação dos que nele creem e para subir novamente aos céus, de onde voltará. Só que isso são cenas do próximo capítulo, permitindo o nosso Deus. Amém? Quero orar com você, precisar repartir essa aula em mais uma parte, né, para não ficar muito extenso, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Pai bendito, te damos graças por tamanha expressão de amor, de nos presentear com o seu Filho unigênito, para nos salvar, Senhor, quando nós ainda éramos pecadores. Senhor, nós não temos como expressar a gratidão devida a tamanha entrega sua e do seu Filho por nós. Mas mesmo assim, Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Paizinho, porque o Senhor nos deu o seu melhor, para que nós fôssemos feitos seus filhos e estivéssemos contigo para sempre. Obrigado, Paizinho. Obrigado também, Jesus, por ter aceitado a missão, por ter aberto mão da sua glória com o Pai, e para se tornar um de nós, Senhor, e nos salvar, se entregar naquela cruz, por amor,
Obrigado também, Jesus. Muito obrigado, Jesus. E obrigado também, Espírito Santo, porque o Senhor nos convence dessa verdade tão maravilhosa e lança luz sobre os nossos corações, mostrando o nosso pecado. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, por nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e nos ajudar, habitando em nós, a nós vivermos para a glória de Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Ajuda-nos a compreendermos essas verdades. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos tamanha obra que o Senhor realizou por nós. Por nós, que somos gratos. Em nome de Jesus, o Filho unigênito, nós oramos.